Era um dia ensolarado em São Paulo, e Evelyn Maddox estava deitada em sua varanda, aproveitando a tranquilidade do momento. O calor do sol acariciava sua pele, enquanto o aroma do gramado recém-cortado e do cloro da piscina preenchia o ar. A casa estava silenciosa como sempre, e seu marido, Carlos, estava no escritório, mergulhado em mais uma longa reunião de trabalho. Era uma rotina que ela conhecia bem, um padrão que se repetia dia após dia. Evelyn tentava relaxar, mas havia algo diferente naquele dia. Uma sensação estranha a envolvia, como se alguém estivesse a observando. No início, ela tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas uma brisa ou uma nuvem passando. Mas ao virar a cabeça, encontrou o olhar intenso de Lucas, o filho dos vizinhos, que estava atrás da tela da varanda deles. Ele a encarava sem piscar, como se estivesse tentando decifrar um enigma. O olhar dele não era invasivo, mas sim curioso, e isso a intrigou. Evelyn se sentiu exposta de uma forma que não experimentava há anos. Em vez de se afastar, ela hesitou. Ajustou os óculos de sol e pensou em entrar, mas algo a impediu. O jeito como ele a observava parecia ver além da superfície, como se enxergasse algo que ela mesma havia esquecido. Aquela troca silenciosa de olhares se tornou um ritual. Nos dias seguintes, sempre que o sol brilhava e ela se sentava na varanda, Lucas estava lá, observando-a. Com o tempo, Evelyn percebeu que não era apenas um olhar casual, era uma análise profunda, como se ele estivesse tentando entender quem ela realmente era. Aquela atenção a fazia sentir-se viva, despertando sentimentos que ela acreditava estarem adormecidos. Evelyn tinha 39 anos e até aquele momento, era o tipo de mulher que todos diziam estar bem, sem realmente saber o que se passava por trás das paredes de sua casa em um dos bairros mais nobres de São Paulo. O condomínio em que morava era repleto de casas elegantes, onde cada rua parecia saída de um catálogo de decoração. Os vizinhos acenavam cordialmente, mas poucos conheciam seu nome completo. Carlos, seu marido, era um advogado de sucesso, sempre envolvido em reuniões e com um salário que sustentava o estilo de vida que eles levavam. Evelyn se via como a dona de casa perfeita, com armários organizados e decorados com tecidos leves e cores neutras. Mas por dentro, ela se sentia como se estivesse se perdendo em uma rotina sem fim. A presença de Lucas começou a mudar isso. Ele era um jovem de 22 anos, com um sorriso encantador e uma energia contagiante. A cada olhar, a cada troca de sorrisos, Evelyn sentia uma conexão inexplicável. Era como se ele trouxesse uma nova perspectiva para sua vida, algo que ela não sabia que precisava. Um dia, enquanto ela estava na varanda, Lucas apareceu com um livro na mão. Ele se aproximou da cerca que separava as duas casas e, com um sorriso tímido, perguntou se ela já tinha lido aquele autor. Evelyn ficou surpresa com a ousadia dele, mas também encantada. A conversa fluiu naturalmente, como se eles se conhecessem há anos. Ela se viu rindo e se divertindo de uma maneira que não fazia há muito tempo. A cada encontro, a conexão entre eles se tornava mais forte. Evelyn sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a emoção que sentia fazia querer mais. Era como se Lucas fosse a faísca que acendia uma chama que ela acreditava ter apagado. Ela se perguntava se deveria colocar tudo em risco. Seu casamento, sua reputação, a vida que havia construído por um momento de imprudência. Mas a vida não avisa quando vai mudar. Ela simplesmente se desdobra. E Evelyn estava prestes a descobrir isso da maneira mais intensa. Evelyn observava a vida passar pela janela da sala de estar, enquanto o sol da tarde iluminava suavemente o ambiente. Ela se sentia como uma boneca de porcelana, perfeita por fora, mas vazia por dentro. O casamento com Carlos havia se tornado uma rotina monótona, onde a comunicação se resumia a discussões sobre contas e tarefas domésticas. Ele saía para o trabalho antes do amanhecer e voltava apenas para o jantar, exausto e distante. A conexão que um dia existiu entre eles parecia ter desaparecido, deixando apenas um eco de lembranças. Antes de se tornar a esposa de um advogado respeitado, Evelyn era uma mulher vibrante, cheia de sonhos e ambições. Ela havia sido professora de artes, apaixonada por ensinar e inspirar seus alunos. Mas, à medida que a carreira de Carlos decolou,
ela trocou a sala de aula por almoços com amigas que também se sentiam perdidas em suas vidas. O tempo passou, e a mulher que um dia riu alto e se divertiu até tarde da noite foi se apagando, substituída por uma dona de casa que se preocupava mais com a aparência do lar do que com sua própria felicidade. Foi então que Lucas, o jovem vizinho, entrou em cena. Com apenas 22 anos, ele havia voltado da universidade com um sorriso encantador e uma confiança despreocupada que a fazia sentir-se viva novamente. Ele não era mais o garoto que andava de skate pela rua, agora, era um homem que despertava algo dentro dela que ela pensava ter esquecido. Um dia, enquanto se agachava para pegar um pacote na varanda, Evelyn percebeu que Lucas a observava. Seus olhares se encontraram e naquele instante, algo mudou. A tensão no ar era palpável, como se o tempo tivesse parado. A cada encontro casual, a conexão entre eles se tornava mais intensa. Evelyn sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a emoção que sentia a atraía como um ímã. Era como se Lucas fosse a faísca que acendia uma chama em seu coração, uma chama que ela acreditava ter se apagado para sempre. As conversas que tinham eram leves, cheias de risadas e olhares significativos. Ela se pegava esperando ansiosamente por esses momentos, mesmo sabendo que estava arriscando tudo. Certa tarde, enquanto preparava um lanche na cozinha, Lucas apareceu na porta da varanda segurando um livro. Ele se aproximou e a conversa fluiu naturalmente. Evelyn se viu rindo e se divertindo de uma maneira que não fazia há muito tempo. A presença dele era como um sopro de ar fresco em sua vida estagnada. Ela se perguntava se deveria colocar tudo em risco. Seu casamento, sua reputação, a vida que havia construído por um momento de imprudência. As semanas passaram, e a tensão entre eles só aumentava. Evelyn estava ciente de que a linha entre amizade e algo mais estava se tornando cada vez mais tênue. Ela se sentia viva, mas também culpada. A vida que havia construído parecia desmoronar a cada olhar trocado, a cada sorriso compartilhado. Era um jogo perigoso, mas a adrenalina a fazia sentir-se mais viva do que nunca. Evelyn começou a se questionar sobre quem ela realmente era. A mulher que se tornará não era a mesma que um dia sonhou em ser. A cada dia, ela se via mais atraída por Lucas, e a ideia de se permitir sentir algo por ele a deixava nervosa e excitada ao mesmo tempo. O que ela faria se Carlos soubesse? A dúvida a consumia, mas a presença de Lucas era como um farol em meio à escuridão de sua vida. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Evelyn olhou para o espelho e viu uma mulher que estava pronta para se redescobrir. Ela não queria mais ser apenas a esposa de Carlos ou a dona de casa perfeita. Ela queria ser Evelyn, a mulher que ainda tinha sonhos e desejos. E por mais que soubesse que estava se arriscando, a ideia de explorar essa nova conexão a deixava ansiosa e esperançosa. O destino, porém, tinha seus próprios planos, e Evelyn estava prestes a descobrir que a vida pode mudar de maneiras inesperadas. Evelyn acordou naquela manhã como em qualquer outra, mas havia algo diferente no ar. Carlos havia saído cedo, como sempre, deixando um beijo suave em sua testa, um gesto automático que não carregava mais a paixão de antes. Ela ficou deitada, ouvindo o zumbido do ventilador de teto, enquanto a luz do sol filtrava pelas cortinas, criando um padrão suave no chão. A casa estava silenciosa, e a solidão parecia pressionar contra ela, como se a lembrasse de tudo o que estava faltando em sua vida. Sentindo a necessidade de ar fresco, decidiu sair para o quintal. O dia estava ensolarado, e ela se lembrou da última vez que usou aquele vestido amarelo de verão, que Carlos havia elogiado uma vez, mas que agora parecia esquecido em seu guarda-roupa. Ela se esticou sob a sombra de uma árvore, tentando afastar os pensamentos sobre Lucas, mas a mente teimava em voltar a ele. E naquele instante, ouviu a porta dos fundos se abrir. Não precisou olhar para saber quem era, a presença dele era palpável, como uma brisa suave que a envolvia. Você vai se queimar, disse Lucas com uma voz baixa e firme. Evelyn abriu os olhos e o viu ali, aplicando o protetor solar no rosto, a luz do sol iluminando seus traços. Seus olhos eram profundos e misteriosos, e ela sentiu o coração acelerar. Estou bem, só estou um pouco quente, respondeu, tentando soar despreocupada, mas sua voz falhou.
Você já está toda rosada, ele comentou sem um sorriso, apenas observando-a com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta. Ela deveria ter pegado o protetor, agradecido e se afastado, mas em vez disso, estendeu a mão. Quando seus dedos se tocaram, foi como se o mundo ao redor delas tivesse mudado. A conexão era breve, mas carregada de uma eletricidade que a deixou tonta. Evelyn percebeu que estava à beira de algo que poderia ser perigoso. Os dias seguintes se arrastaram sem que ela visse Lucas. Cada um deles parecia uma eternidade, e ela se pegou olhando para o celular a cada momento livre, esperando uma mensagem que não chegava. Então, em uma tarde, enquanto estava na cozinha, Carlos chegou mais cedo do que o habitual. Ele entrou com um sorriso cansado, a gravata ainda no pescoço, e a expressão de sempre. "Vamos jantar?", perguntou, mas a voz dele não tinha a mesma alegria de antes. Eles se sentaram no terraço, e Carlos começou a falar sobre um projeto importante no trabalho. Evelyn acenava, sorria e fazia o que se esperava dela, mas sua mente estava longe, vagando em direção à janela do quarto onde Lucas costumava aparecer. "Você está muito quieta", Carlos comentou segurando sua mão, e naquele momento, o peso da realidade a atingiu. "Eu menti", ela sussurrou, sentindo-se exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A tensão entre os dois crescia, e Evelyn sabia que precisava tomar uma decisão. A vida que havia construído parecia desmoronar a cada olhar trocado, e a ideia de se permitir sentir algo por Lucas a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Ela queria ser mais do que a esposa perfeita, queria ser Evelyn, a mulher que ainda tinha sonhos e desejos. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, ela se olhou no espelho e viu uma mulher que estava pronta para se redescobrir. A ideia de explorar essa nova conexão com Lucas a deixava ansiosa, mas também esperançosa. O destino, no entanto, tinha seus próprios planos, e Evelyn estava prestes a descobrir que a vida poderia mudar de maneiras inesperadas. Evelyn acordou na manhã seguinte com um peso no peito. O dia anterior havia sido uma montanha-russa de emoções, e agora ela se sentia perdida em meio a um mar de culpa e solidão. Ao abrir a porta de casa, encontrou um envelope no chão. Sem remetente, apenas um convite para uma exposição de arte que Carlos havia esquecido, mas que Lucas com certeza lembraria. Ela decidiu que diria a Carlos que sairia para encontrar amigos, mais uma mentira que a fazia se sentir ainda mais distante da vida que levava. Ao entrar na galeria, o cheiro de tinta fresca e madeira polida a envolveu. As paredes estavam adornadas com obras vibrantes, mas seu olhar logo encontrou Lucas, parado em frente a uma pintura abstrata. Quando ele se virou e a viu, seu sorriso era como se ele a estivesse esperando. "Você veio", disse ele, a alegria em sua voz era contagiante. Evelyn hesitou, uma parte dela queria dar meia volta, mas a outra a puxava para mais perto dele. "Isso é um erro", murmurou, segurando a xícara de café que ele havia pedido para ela. Mas havia algo em Lucas que a fazia querer ficar. Eles se sentaram em um café tranquilo nas proximidades, e a conversa fluiu como um rio, leve e cheia de promessas. "Você se lembra de como gosta do seu café?", ele perguntou, e ela sorriu, lembrando-se de como costumava tomar. O tempo passou, e eles conversaram por horas. Lucas, apesar de mais jovem, parecia entender partes dela que Evelyn mesma não conhecia. Quando ele afastou uma mecha de cabelo do seu rosto, ela não se afastou. A conexão era palpável, e a tensão entre eles crescia a cada instante. Mais tarde, quando voltou para casa, Carlos a esperava. Ele a cumprimentou com um beijo suave, mas Evelyn sentiu um nó na garganta. "Como foi seu dia?", ele perguntou, e ela respondeu com um nome que não existia, uma mentira que ele não percebeu ou talvez não se importou. A vida continuava, mas dentro dela, uma tempestade se formava. 2 semanas se passaram, e Evelyn começou a se enganar, acreditando que tinha tudo sob controle. Mas na quinta-feira chuvosa, ao abrir a porta, encontrou Lucas encharcado da chuva. "Precisamos conversar", ele disse, entrando sem esperar permissão. O olhar dele era sério, e ela sentiu o coração acelerar. "Vou me mudar para o exterior na segunda-feira", ele revelou, e as palavras dele a atingiram como um raio. "Venha comigo", ele sugeriu, e naquele momento, Evelyn viu uma vida cheia de cores, luz e calor, longe das mentiras que a cercavam.
Eu não posso, respondeu ela, a voz quase inaudível. Por que não? Ele insistiu. Você não é feliz aqui. Ele estava certo, mas a realidade era mais complicada do que isso. Eu fiz promessas, ela disse, e ele murmurou algo que a fez sentir-se vista de uma forma que nunca havia experimentado antes. Eu vejo você, Evelyn, ele sussurrou, e isso a fez tremer. Em meses, Lucas havia visto mais dela do que Carlos em anos. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente. Carlos entrou com a pasta encharcada em uma mão e uma expressão confusa no rosto. Ele parou, e o olhar dele percorreu a cena. A xícara quebrada no chão, o chá derramado e Lucas ao seu lado. O ar ficou pesado, e Evelyn sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Evelyn ficou em silêncio, observando Lucas sair pela porta, enquanto Carlos a encarava com uma expressão confusa. O clima tenso na sala era palpável, e ela sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Carlos, com a pasta encharcada em uma mão, olhou para a xícara quebrada no chão e para Lucas, que ainda estava ali, como se não soubesse o que fazer. Quem é ele? Carlos perguntou, a voz baixa, mas firme. Evelyn sentiu o coração acelerar. Ela não sabia como explicar, como colocar em palavras o que estava acontecendo dentro dela. É só um amigo, respondeu, mas a mentira soou vazia até mesmo para ela. Um amigo que está prestes a se mudar para o exterior? Carlos insistiu, a frustração crescendo em seu tom. E você não me disse nada sobre isso? Lucas, percebendo a tensão, decidiu intervir. Desculpe, eu não queria causar problemas. Só queria falar com Evelyn. Ele olhou para ela, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Evelyn sentiu um nó na garganta. Carlos, eu não sei como explicar, começou, mas as palavras falharam. O olhar de Carlos era intenso, e ela podia ver a dor refletida em seus olhos. Você não precisa explicar nada, Evelyn. Eu só quero saber a verdade. Eu estou infeliz, ela finalmente disse, a voz quase um sussurro. Eu não sei como cheguei aqui, mas eu não sou a mesma pessoa que você conheceu. Carlos respirou fundo, como se estivesse tentando processar suas palavras. E você acha que ir com ele vai resolver isso? Perguntou, apontando para Lucas. Você realmente acredita que fugir vai fazer você se sentir melhor? Não é fugir, Lucas interveio. É uma oportunidade de recomeçar. Evelyn, você merece isso. Evelyn olhou para Lucas, e em seus olhos ela viu a possibilidade de algo novo, algo que a fazia sentir-se viva novamente. Mas a realidade a puxava de volta. Eu fiz promessas, disse ela, lembrando-se das promessas que fez a Carlos, da vida que construíram juntos. Promessas que não te fazem feliz? Carlos questionou, a dor em sua voz evidente. Você não precisa se sentir presa a isso. A tensão na sala era insuportável. Evelyn sentia-se dividida entre o que desejava e o que achava que deveria fazer. Eu não sei o que fazer, confessou, a voz embargada. Eu só sei que não posso continuar assim. Carlos olhou para ela e por um momento o silêncio falou mais do que palavras poderiam. Ele parecia entender, mas a dor ainda estava presente. Você precisa decidir o que realmente quer, ele disse, sua voz suave, mas firme. E eu estarei aqui. Não importa o que você escolher. Lucas, percebendo que a conversa estava se tornando mais intensa, decidiu dar um passo atrás. Eu vou deixar vocês dois conversarem, disse ele, olhando para Evelyn com um misto de preocupação e esperança. Mas saiba que estarei aqui, se você precisar de mim. Assim que Lucas saiu, o silêncio tomou conta da sala novamente. Evelyn olhou para Carlos, que parecia perdido em pensamentos. Eu não quero te machucar, ela disse, a sinceridade em seu olhar. Mas eu preciso encontrar meu caminho. Carlos assentiu lentamente, como se estivesse aceitando a realidade. Eu sei que você precisa disso. Mas e nós? O que acontece com nós? Perguntou ele, a tristeza evidente em seu olhar. Eu não sei, respondeu Evelyn, a verdade pesada em seu coração. Mas eu prometo que vou pensar sobre tudo isso. Naquela noite, Evelyn se deitou em sua cama, ouvindo a chuva bater na janela. A verdade que ela havia escondido por tanto tempo agora estava exposta, e ela se sentia vulnerável. Eu não quero Jacob, pensou, lembrando-se de Lucas. Eu quero me sentir viva novamente.
Na segunda-feira, enquanto observava a família de Lucas arrumar o carro, uma onda de emoções a invadiu. Ele estava prestes a partir, e ela se sentia paralisada. Talvez isso seja a última chance, pensou, mas a ideia de deixar tudo para trás a aterrorizava. Carlos chegou em casa mais tarde, trazendo papéis que ela reconheceu imediatamente. Eu conversei com o advogado, disse ele, a voz tensa. Esses são os papéis do divórcio. Evelyn olhou para os papéis, incapaz de tocá-los. Eu não quero isso, sussurrou, a dor transbordando. Eu não quero que isso acabe assim. Você fez suas escolhas, Carlos respondeu, sua voz fria. E agora precisamos enfrentar as consequências. Naquela noite, Evelyn abriu uma caixa que não tocava há anos. Dentro havia tintas, pincéis e telas. Ela passou a mão sobre uma pintura inacabada e sentiu uma onda de nostalgia. Aquela garota não sou mais eu, pensou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me traí de tantas maneiras. Na manhã seguinte, enquanto preparava café, Evelyn decidiu que era a hora de uma conversa sincera. Carlos, disse ela, ao vê-la entrar na cozinha. Precisamos conversar. Ele a olhou surpreso, mas assentiu. Sobre o quê? Sobre nós, respondeu ela, a sinceridade em seu olhar. Sobre o que queremos para o futuro. A conversa foi difícil, mas pela primeira vez em anos, eles realmente se ouviram. Não era perfeito, mas era real. 3 semanas depois, Evelyn assinou os papéis do divórcio. Carlos a ajudou a se mudar para sua nova casa, e ao lhe entregar as chaves, disse, espero que você encontre o que procura. Ela acenou, sabendo que no fundo, já tinha encontrado uma parte de si mesma. Semanas depois, recebeu uma mensagem de Lucas com uma foto de Roma. Brilhante, ensolarado, lindo. Pensei que você gostaria de ver isso, escreveu ele. Evelyn olhou para a imagem por um longo tempo antes de responder. É lindo, mas minha história começa aqui. E bloqueou o número dele. Comprou novas tintas, montou um pequeno cavalete em sua nova sala de estar e pela primeira vez em anos, pintou algo especial para si mesma. Era bagunçado, imperfeito, mas era dela, e isso era o suficiente. Algumas escolhas deixam marcas, mas mesmo após a tempestade,